O Banco Central vai propor mudanças nas regras do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. Ninguém sabia o que era. Com o escândalo do Master, hoje todo mundo sabe o que é. O anúncio vem exatamente por conta desse escândalo e também de outro banco ligado ao escândalo, o Will Bank. Reportagem de Saulo Tiossi. As mudanças nas regras do FGC devem ser apresentadas ainda neste ano. A declaração foi do diretor de regulação do Banco Central, Gilneu Vivan, durante evento da Associação Brasileira de Bancos em São Paulo. E devemos incluir na agenda desse ano, para esse ano, e puxando um pouquinho para o ano que vem, a revisão de algumas regras do FGC, definição de regras para distribuição de títulos, e a discussão sobre transparência da remuneração dos intermediários. O Fundo Garantidor de Crédito é mantido pelas próprias instituições financeiras e desembolsou 40 bilhões de reais com a liquidação do Master e mais 6 bilhões com o Will Bank para pagar os credores. Uma das maiores críticas feitas ao Banco Central é de uma suposta demora em adotar medidas contra o Master que poderiam ter evitado o prejuízo ao FGC. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, rebateu as acusações no mesmo evento aqui na capital paulista. Ele explicou os processos de fiscalização e disse que a autoridade monetária não pode impedir que uma instituição financeira ofereça CDBs com rendimentos acima da taxa do CDI, como fazia o banco de Daniel Vorcaro. Como se sabe, não há nenhum tipo de regra que veda você fazer essas captações a uma taxa como aquela. A gente cobrava que liquidasse o banco porque existiam CDBs que estavam sendo emitidos a uma taxa superior do CDI. Não se trata disso. Para Galípolo, o problema estava na suspeita da qualidade dos ativos supervalorizados, com carteiras de crédito sem lastro real, e que a repercussão do caso envolvendo um banco pequeno mexeu com Brasília porque extrapola a questão econômica. É como se tivesse um time da terceira divisão. A pergunta dos meus pares é: por que um time da terceira divisão está causando esse tipo de comoção? Quando a gente entende que esse é um tema que transcende, e acho que é isso que está chamando a atenção e a comoção toda, a questão simplesmente de regulação e de estabilidade do sistema financeiro, a gente entende que é importante fazer o que a legislação manda, que é colaborar com Polícia Federal e Ministério Público. Policiais federais já submeteram o celular de Vorcaro a uma ferramenta de quebra de criptografia. Os dados são compilados para que sejam compartilhados com o STF e com a Procuradoria-Geral da República. A oposição no Congresso pressiona os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, pela abertura de uma CPI. Já a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve votar nesta terça-feira uma série de requerimentos que pedem informações sobre a fraude bilionária. Conosco agora o economista Aúde Cunha. Muito obrigado, Aúde, por estar conosco aqui no programa Meu Boa Noite, inicialmente. Boa noite, William. Aúde, você me permite traduzir em linguagem brutal o que o Galípolo disse na nossa reportagem, do nosso Saulo Tiossi? Ele diz o seguinte: a questão não é regulação, é polícia. É isso? É um fato, né, de que o que aconteceu com o Master, se por um lado chamou muita atenção um volume crescente, né, de aplicações acima das taxas de mercado, CDBs, que chamavam muito atenção pela rentabilidade, e uma discussão que o mercado já fazia sobre o quanto este modelo de incentivos do FGC propiciaria uma exposição muito grande a um crescimento com esta característica de risco. O fato é que o grande problema que apareceu e que o Banco Central depois identificou e por isso liquidou o Master foram fraudes, né? Crimes no sistema financeiro, apuração de ativos que não tinham valor, que eram inflados artificialmente, e que validavam um crescimento muito acentuado do banco, sem qualquer correspondência em atividade financeira lícita, em investimentos corretos. Então, esse é um fato, e é um fato não restrito ao sistema financeiro, né? Porque há muita coisa que se descobre a cada momento que se avança essas investigações. Se nós formos ver a própria discussão do FGC, ainda no ano de 2024, o Congresso Nacional, através de lideranças do Centrão, do PL,
tentaram aumentar o limite máximo do FGC de R$250 mil por depositante para R$1 milhão. Isso acabou não passando. Imagine o tamanho adicional que isso poderia ter provocado no mercado. Então, esse é um fato, sim. Há muita irregularidade, há muita ilegalidade, e não só uma questão de exposição de aumento de risco de um ator, de um banco no sistema financeiro. Thaís, o que o Galípolo, no fundo, estava também deixando bem claro ali nessas frases dele era, olha, nós estamos colaborando com as autoridades. Ao mesmo tempo, precisamos, sim, a palavra da moda agora, como é que é? Perímetro regulatório. Aumentar o perímetro regulatório. Eu acho que não vai virar moda essa palavra. Não, mas é uma palavra, inventaram um palavrão para dizer o seguinte, o que eu faço, o que eu não faço, até onde vai a minha, né, margem de manobra, não é margem de manobra, está errada a palavra. Espaço de atuação. Não, até o que é que eu faço, afinal de contas? Qual é a minha jurisdição, qual é a minha competência, vamos dizer assim? Ele está em busca o quê? De solidificar para o Banco Central, além da autonomia financeira, além da autonomia que a gente já tem garantido, fiscalização? William, esse é um debate também que não é só um debate do Brasil, tá? Assim, com a expansão do mercado de capitais, lá fora o mercado de capitais já é bem desenvolvido, né? Mas com a expansão do mercado de capitais, a regra básica é o seguinte, né? Mesma atuação, mesma regulação. Portanto, se fundos de investimentos de alguma forma se misturam com operações bancárias, que se misturam com operações de liquidez, que se misturam com operações de funding para crédito. Então, mesma atuação, mesma regulação. Então, esse é o... Mas essa não foi a lição lá de 2008? Essa foi a lição de 2008, exatamente. Exatamente esse é o ponto de referência, que bom que você lembrou, lá nos Estados Unidos. Sim. Né? Aqui no Brasil, sempre houve uma separação, a Comissão de Valores Mobiliários, até porque o mercado no Brasil era muito pequeno, então a CVM atuava muito mais olhando para companhias abertas, aquelas que abrem o seu capital, do que exatamente para a indústria de fundos de investimento, que é uma indústria relativamente nova no Brasil, com um crescimento exponencial muito forte, especialmente nos últimos 10 anos, né? Que é o tal do mercado de capitais. O que o Banco Central quer, hoje a regulação já permite, o Banco Central pode pedir à CVM para ter as informações e tentar olhar para esse ambiente em que tudo acontece na mistura com operações bancárias, né? Que estão na regulação bancária. A reclamação é que a CVM, que está sucateada, que não tem equipe, não consegue nem fazer o dela, quanto mais atender. E agora tem uma nomeação política. Então, exato. Então, a questão aqui é o seguinte, primeiro, em função da mudança do escopo e do perfil do mercado no Brasil, e aí aumentar o perímetro regulatório do Banco Central para isso, e uma questão conjuntural do sucateamento das agências de regulação no Brasil. Que chance tem o Galípolo de prosperar com essa ideia, Daniel? Porque agora nós estamos falando de política. William, o que estava em discussão até a semana passada era aproveitar a PEC 65, aquela que dá autonomia financeira, orçamentária para o Banco Central, e trazer também essa possibilidade, aumentar o perímetro regulatório ali, como você condena que a gente diga, né? Ampliar o escopo do Banco Central ali para as áreas da CVM. Isso chegou a ser tratado pelo relator da PEC, que é o Plínio Valério, um senador do PSDB do Amazonas, com o líder do PT no Senado, o Rogério Carvalho. O que agora a gente não sabe é quando um acordo com a liderança do PT ou do governo vale para valer mesmo, porque na semana passada também todo mundo estava dizendo, olha, acordo para aprovar penduricalho para servidor da Câmara estava acertado com o líder do governo na Câmara. Aí depois vem o governo e diz, não, mas eu não autorizei. Então, o combinado está sendo esse, que né, logo depois do Carnaval você tem a apresentação de um novo texto, que o PT e o governo chancelaram esse movimento e que o texto finalmente iria para votação. Há resistências também do lado do PT. Nessa convenção ali no fim de semana, no aniversário do PT que houve em Salvador, saíram manifestações contrárias que são clássicas do partido contra o aumento da autonomia do Banco Central. Como é que a política recebeu o Galípolo hoje? William, o Galípolo tem alguns aliados que se mantêm nesse caso todo, né? Inclusive ali dentro do Senado, principalmente, começa a surgir um grupo de parlamentares, na Câmara também, para tentar fazer uma frente
contra o acordão que está em curso pelas cúpulas do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto. Então, muito da avaliação do trabalho do Galípolo, ela não decorre exatamente das declarações que ele fez hoje nesse evento dos bancos, mas eles olham o filme inteiro, né? Parte significativa do universo político atacando a atuação do Galípolo dentro de uma estratégia que envolve também os advogados do Banco Master de responsabilizar o Banco Central por tudo o que aconteceu, mas tem uma parte minoritária hoje no universo político que vem tentando formar um cordão sanitário em forma do Banco Central e do próprio Gabriel Galípolo, dando apoio às iniciativas que ele vem fazendo. Até agora ele vem conseguindo, né, de certo modo, manter, se equilibrar, né, entre os ataques e esse cordão de apoio. Mas é incerto se isso vai ser mantido a depender do que a própria Polícia Federal vai acabar descobrindo em relação ao Master. Aúde, me chamou a atenção, ali nas entrelinhas de uma das declarações do Galípolo hoje, o seguinte: ele se refere, com o microfone na mão, às dificuldades que ele, Galípolo, experimentou de explicar para os meus pares, como ele fala, ou seja, presidentes de bancos centrais de outros países andaram perguntando para o Galípolo que diabo que está acontecendo no Brasil com esse banquinho, como o Galípolo descreveu, um time de futebol da terceira divisão, como é que esse banquinho joga o Banco Central brasileiro numa fogueira dessas? E aí que vem aquela resposta dele meio oblíqua, dizendo o seguinte: olha, não é tanto a questão da regulação, é a questão de cumprir o que a gente tem que cumprir, que é ajudar as investigações da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal. É isso que ele está dizendo para os caras dos bancos centrais. Agora, do ponto de vista do Banco Central aqui e da sua credibilidade perante os agentes econômicos, como está? William, eu acho que o Banco Central, principalmente nessa reta final, né, quando identificou as fraudes, fez a liquidação, ele cumpriu com o papel que o mercado, que o público esperava dele, o papel fiscalizatório, o papel regulatório. Fica essa discussão de aprendizado do ponto de vista do sistema financeiro, do mecanismo do FGC, como ele estava sendo utilizado, e talvez essa demora anterior, ainda antes na gestão do Galípolo, de o caso do Master ter crescido na dimensão que ele cresceu. Então vai ter que ter uma discussão sobre isso também, regulatória, do próprio FGC. Agora, outro ponto, né, que vocês estavam comentando antes, que eu acho que é muito relevante, é a gente separar a discussão de autonomia de mandato do Banco Central da autonomia financeira, que é importante também para uma das atividades que é a de fiscalização. A autonomia de mandato, né, que é um mandato de busca da meta de inflação, de independência do Banco Central, de independência das escolhas políticas, do ciclo político, ele foi um avanço muito importante. E é nesse, muitas vezes, que tem uma resistência grande, principalmente da esquerda, do PT, querendo questionar, porque o Banco Central poderia estar reduzindo taxa de juros, enfim. Essa credibilidade, acho que o Banco Central conseguiu manter, inclusive na troca agora da gestão, com o próprio Galípolo, que se tinha essa discussão, essa dúvida, e foi mantida. Um outro tema é essa capacidade regulatória, fiscalizatória, no mundo financeiro cada vez mais sofisticado, como a Thaís bem falou, não só de bancos, mas a indústria de fundos. E aí, sim, aí tem um tema relevante que é pouca estrutura, pouco recurso que me parece que o Banco Central hoje tem, não só Banco Central e CVM, né? Quando a gente vai para países desenvolvidos, vai para os Estados Unidos aqui, onde tem a SEC, além do Banco Central, que faz isso muito ativamente, é muito relevante. E é claro que, neste momento, muitas vezes, há uma série de outros interesses que se conflitam com essa atividade fiscalizatória, regulatória mais dura. Mas, nesse aspecto, eu acho que é a principal parte, e é uma reivindicação, eu acho, justa, de muito tempo, não só do Galípolo, de muita gente que tem essa preocupação no mercado financeiro, de tornar Banco Central e CVM mais robustos para enfrentar esses temas regulatórios e fiscalizatórios no sistema financeiro. Daniel está me pedindo a palavra. Trazer um dado rápido, William, para complementar o AOD, esses números são do Sindicato dos Funcionários do Banco Central. O Banco Central tem hoje uma previsão legal de 6.400 servidores. Quantos estão trabalhando efetivamente? 3.200, metade.
por falta de concurso público. A qualquer momento podem se aposentar outros 350. Então, o que a gente está falando é de transferir mais atividades e atribuições ao Banco Central, sem que ele tenha hoje sequer 50% dos seus cargos preenchidos. Sai mais forte o Banco Central do que está acontecendo? Ainda não dá para saber, William, ainda não dá para saber, porque assim, a gente vai viver esse ano eleitoral, uma coisa é o Banco Central que está atuando no caso Master, que é um banquinho de terceira categoria, aliás, na categoria determinada lá pelo Banco Central, é chamado S3, ou seja, é um banco de terceira categoria mesmo, que provoca isso, né? Um banco desse tamanhozinho que toma 40% do FGC e coloca o Banco Central nessa crise. E tem o outro, Gabriel Galípolo, que é o cara que vai liderar o Banco Central no início de um processo de redução de taxa de juros, que hoje ele também indicou que não está com pressa, né? E que não vai acontecer na velocidade que o ministro Fernando Haddad gostaria, nem que o presidente Lula gostaria. Então, vai depender, lembrando que o Partido dos Trabalhadores apresentou semana passada uma ideia de vamos rever a independência do Banco Central. Hoje parece uma coisa bandeira velha deles que nunca passou. Exato, eles nunca foram a favor. Mas, assim, são elementos de política que, num ambiente de imprevisibilidade que a gente tem hoje, não dá para saber como é que isso bate no Banco Central. Lá no BC, além da falta de funcionários, tem 2 diretores a menos, né? O diretor de regulação que a gente viu falando ali sobre a mudança do FGC está assumindo também a cadeira do Renato Gomes, que foi o de organização responsável pela negação do BRB e o Master. Então, precisa recompor a diretoria e, para isso, precisa fazer uma costura política muito forte, porque vamos lembrar que a indicação do ministro da Fazenda, que é o Guilherme Mello, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, que há um consenso aí no mercado de que ele é a última opção. Eu ia acabar o segmento imediatamente, mas você fez uma pergunta tão boa para o Caio que você consegue responder rápido. A pergunta dela é ótima. Depende. A imprevisibilidade política vai bater de que maneira no BC? William, algo virá. Eu sinto que algo virá, seja pela PEC 65, não acho que será algo no curto, médio prazo. Acho que tudo que vai acontecer com o Banco Master ainda vai ter um tempo de maturação na política, a depender de qual bloco vai prevalecer. Se o bloco do acordão, né, liderado ali pelas cúpulas do Congresso, do governo e do Supremo Tribunal Federal, ou se o bloco investigativo liderado ali pela Polícia Federal. Então depende muito do que vai sair dessa caixa de Pandora do Banco Master e da capacidade dessas forças políticas que atuam a favor das investigações e contra as investigações prevalecerem. Agora, em termos de regulação, em termos de autonomia financeira do BC, eu acho que algo vai ser sim encaminhado, não necessariamente nessa legislatura.